Olá, boa noite a todos. Mais um evento lindo que a gente começa. Hoje falando sobre um pouco sobre superação e falando um pouco, não, falando bastante. Eu sou Sabrina Chagas, sou oncologista da Oncologia DOR. Lembrando que os nossos eventos eles ficam salvos e a gente tem visto uma audiência grande no YouTube. O último foi sobre espiritualidade e eu percebi que realmente o pessoal se emocionou muito, foi lindo, impactante. E eu quero agradecer a Fabi por novamente estar comigo organizando. A Fabi, que é fisioterapeuta também, trabalha com a gente. E essas duas convidadas maravilhosas que sempre que eu posso, eu conheci a Michelle há um tempo atrás, e sempre que eu posso eu quero estar pertinho dela, porque realmente é uma pessoa que inspira todos nós. Eu vou passar a palavra para a Fabi. Boa noite, Fabi, tudo bom? Boa noite, Sabrina, mais uma vez, juntas aqui nesse evento que a gente gosta tanto de fazer, tem tanto prazer em elaborar, né? E hoje a nossa missão é falar sobre superação, né? Nós temos duas convidadas maravilhosas aqui para falar com a gente sobre esse tema e ajudar, né? Não só aos nossos pacientes, aos nossos acompanhantes desses pacientes, cuidadores que estão assistindo, mas também a gente, né? Nós cuidadores dos nossos pacientes. Eu acho que superação, acho que engloba todos nós aqui, tá? O primeiro momento vai ser, quem vai falar vai ser a Michelle, que vai falar um pouco, Michelle Salek. A Michelle vai falar um pouco sobre compartilhar com a gente a experiência dela como paciente, tá? E os momentos dela que ela passou, né, na sua trajetória, ela vai contar um pouquinho para a gente e tentar passar um pouco para a gente como foi essa superação dela com tudo que ela viveu. Tá? E então, Michelle Salek, eu convido você para iniciar, tá, o nosso evento. Seja muito bem-vinda e obrigada por estar aqui participando com a gente, tá? Obrigada, Michelle. Obrigada, boa noite. Primeiro, agradecer, como sempre, a doutora Sabrina, que só me convida para coisa boa, né? Eu que já participei de vários eventos que ela organiza, acompanho muito o trabalho dela aí nas redes sociais, que é tão importante para os pacientes. Obrigada, Fabiana, pessoal do Oncologia DOR, que organiza todos esses eventos muito bons aqui no Outubro Rosa. E, bom, fico feliz de quererem ouvir um pouco da minha história, né? Assim, para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu tenho 31 anos, eu sou servidora pública e com 26 anos eu descobri um câncer de mama. Na verdade, eu descobri o nódulo, né? Porque o diagnóstico mesmo eu ganhei de presente de aniversário quando eu fiz 27 anos. E eu acho que isso foi muito emblemático para mim, porque eu sou uma pessoa que comemora absolutamente tudo. Se eu fizer qualquer coisinha legal de bom na minha vida, eu estou comemorando. E eu nunca imaginei que eu ia comemorar o meu aniversário com uma notícia dessa, ainda mais eu que sou apaixonada por comemorar aniversário. E foi assim que eu fui recebida pelos meus 27 anos, com essa notícia de que eu estava com câncer de mama invasivo grau 3. E eu falo que foi o dia que mudou minha vida para sempre, porque eu acho que por mais que a experiência ela passe, eu acho que o que ela levou, né, de você naquele momento é para sempre. Então, dali em diante, eu iniciei um tratamento, eu fiz 16 sessões de quimioterapia, fiz uma cirurgia de retirada das duas mamas, eu fiz 28 sessões de radioterapia e também fiz um período de hormonioterapia, né? Então, digamos que do combo do câncer de mama, eu fiz o pacote praticamente completo. Só que essa experiência tão cedo foi também muito emblemática para mim, porque eu nunca pensei em ter uma conversa com a possibilidade de morte tão cedo, né? Porque com 26 anos eu estava assim no auge da minha realização dos sonhos.
Eu tinha acabado de casar com um cara que até então era o amor da minha vida, uma pessoa por quem eu me apaixonei na infância, tive um casamento de princesa, e ele quem tinha sentido o nódulo da minha mama, então, além de tudo, o príncipe encantado era um super-herói. E aí vivemos o câncer juntos e eu vivi também outra parte do combo do câncer de mama, que é a estatística das mulheres que se divorciam após o tratamento. Então eu ganhei essa experiência muito completa, com muitas variáveis, e naquele momento eu tinha uma vida que até então estava assim no auge, né? Muitos planos, viagem marcada, recém-casada, tinha acabado de passar num concurso público e veio essa doença, que graças a Deus eu fiz tratamento, deu tudo certo, enfim, sigo aí em acompanhamento, como eles dizem, de remissão. Mas eu tive que lidar com todas essas conversas, e foram as conversas mais importantes da minha vida, até o que eu sempre gosto de conversar e falar disso na internet, com a doutora Sabrina também, porque você conversar com a possibilidade de morte, que é o que a gente acha que pode acontecer quando a gente recebe uma notícia de um câncer, né? Foi, na verdade, o que me deu mais vida, porque foi naquele momento que eu acordei para a vida e falei, cara, a vida acaba. Por mais que a gente sabe que isso pode acontecer, a gente sempre acha que vai ser distante, que não vai ser tão cedo. Eu não sei quando vai ser, mas naquele momento eu achei que poderia ser logo. E quando você tem esse choque de realidade de que pode ser que seja logo, você começa a ter um sentimento de urgência. E foi esse sentimento de urgência que a experiência do câncer me trouxe, e é como eu levo a vida hoje, né? Então, assim, aquele clichê de viver a vida intensamente, realmente, você lê isso em muitas frases motivacionais, mas você só sente mesmo na pele quando você realmente tem medo de que isso tudo acabe, né? Então, eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de morrer. E me tornei uma pessoa que eu, na verdade, hoje eu tenho muito medo de estar viva e inconsciente da possibilidade de morrer. Então, eu tenho medo de estar morta em vida, sabe? Então, eu passei a viver a vida assim e comecei a realizar um monte dos meus sonhos e me organizar para isso e falar, cara, agora que eu terminei o tratamento, eu preciso realizar os meus sonhos, porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Pode ser que eu tenha mais uns 60 anos, eu tenho 31. Imagina, se eu viver até 90 e poucos, eu estou no lucro. Mas eu não sei, pode ser que eu tenha um mês, pode ser que eu tenha um ano, pode ser que eu tenha 5. Então, eu comecei a querer fazer um sentido. E aí eu costumo dizer que eu tive 3 formas de ressignificar minha vida depois de tudo isso, né? Tratamento, câncer, divórcio, etc. E uma dessas coisas foram as viagens, porque eu me lembro que foi muito, muito engraçado agora, né? 4 anos depois, lembrando, que daí eu cheguei em casa, descobri que estava com câncer, eu não sei o quê, não, eu sentei, eu lembro da cena, parece que, assim, é hoje. Eu olhei para a parede da sala, assim, e falei, caramba, mas ainda bem que realizei algumas coisas, mas tem tanto lugar no mundo que eu quero ir, não é possível que eu não vou poder ir. E tal lugar, e que não sei o quê. E que desperdício, uma pessoa como eu, que ama viver, de repente morrer, que não sei o quê. E eu senti isso muito forte. E aí, quando eu pude, que eu terminei o tratamento, eu saí viajando, e eu falei, eu preciso ir nos lugares que eu não posso morrer sem conhecer. Pois eu fui. Fui para a África do Sul, fui para Israel, fui visitar meus amigos, conheci o mundo, conheci gente, viajei sozinha. Falei, se eu não tenho companhia, não tem problema, porque se eu morrer, quem morre com os meus sonhos enterrados sou eu. Então, quem tem que realizar os meus sonhos sou eu, não é quem vai comigo. Eu não vou deixar de fazer porque não tem quem faça comigo. O sonho é meu, não é do outro. Então, eu comecei a pensar nisso.
E eu achava que eu era super dependente da companhia das pessoas, e descobri que eu posso fazer muitas coisas sozinhas e que eu sou responsável pelos meus sonhos, pelos meus desejos, e eu vou realizar independentemente dos outros. Então, eu comecei a correr, eu lembro que todo mundo falava assim, nossa, mas você está viajando muito, tipo, meio que em tom de crítica, parecendo que eu não estava levando a minha vida muito a sério. E aí, quando veio a pandemia, eu lembro que eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, ainda bem que eu viajei muito, né? Porque agora eu não estou podendo sair, e veio esse sentimento muito forte de não sei quanto tempo eu vou ficar presa, e todo o tempo para mim conta, né? Então, assim, caramba, é um ano que eu não pude fazer várias coisas, eu não tenho esse tempo a perder. Então, essa urgência de querer viver e realizar foi a noção de tempo que eu ganhei com a experiência do câncer. O outro pilar, sem dúvida, foi a atividade física, porque realmente a atividade física foi uma coisa que meu médico foi enfático em dizer para mim que, olha, isso aqui realmente tem comprovação científica, que tem benefício, que tem redução de risco e não sei o que, isso aqui é remédio para você agora. Da mesma forma que eu estou mandando você tomar um tamoxifeno, você tem que fazer exercício. Falei, caramba, e agora, né? Estou mega desmotivada, mega acima do peso, mega depressiva. O que eu vou fazer? Me enfiei num tal de jiu-jitsu, porque uma amiga falou para eu fazer, eu não sabia nem o que era, não sabia o que era mesmo. Ela falou, faz isso, mudou minha vida, blá, blá, blá. Eu fui, descobri no dia o que era. E nunca mais parei, realmente me apaixonei pela arte marcial, eu nunca imaginei que eu ia fazer uma arte marcial. E assim, a gente vem de um contexto de pacientes oncológicos de câncer de mama que cria-se um mito que não pode nem carregar bolsa. Eu ouvi dizer isso, que eu não podia carregar uma bolsa, que só podia carregar 5 quilos. Eu falei, mas gente, como assim? As compras do mercado dão muito mais que isso. Aí eu falei assim, não, pera lá, será que eu não posso mesmo? Bom, estou aqui hoje, 3 anos depois, vice-campeã brasileira de jiu-jitsu, praticamente uma atleta, eu treino uma média de 9 treinos de jiu-jitsu por semana, mais uns 3 de musculação, porque para não se machucar, e pego o peso e treino com gente pesada. Tem 80% das pessoas que treinam comigo são homens, então assim, eu vou pro pau mesmo. E isso mudou minha vida, porque o que acontece? O esporte, ele tem assim o poder incrível de fazer você tomar várias decisões boas para sua vida. E quando as pacientes me procuram e falam, ah, meu médico mandou fazer atividade física, fala, procura um esporte. Porque o esporte, assim, você ir para academia, às vezes você não tem a disciplina, mas você fazer um esporte que tem um treinador ali te puxando, os colegas te puxando, às vezes você está meio desmotivado, está meio triste, está meio para baixo, você não vai, mas os colegas já te mandam mensagem, poxa, você não foi hoje, está tudo bem, não sei o quê, te puxa, o treinador te puxa. E aí você começa a se apaixonar pelo esporte, você sabe que se você não dormir bem, você não treina bem. E treinar bem te faz se sentir bem, te faz se sentir vivo, te faz se sentir mais feliz. Então, para eu treinar bem, que é o que eu gosto, que eu saio satisfeita, eu tenho que dormir bem, eu tenho que comer bem, eu tenho que beber menos, eu tenho que comer menos doces e menos frituras, porque eu me sinto pior quando eu treino, eu tô com uma alimentação ruim, eu me sinto pior treinando. Então, assim, o esporte fez com que eu tomasse muitas decisões boas que os médicos mandam a gente tomar, sem parecer que eu estou tomando essa decisão por causa do câncer, porque eu estou com medo do câncer, porque o açúcar vai matar a célula do câncer, aquela loucura. Não, eu estou fazendo isso porque virou um estilo de vida. E, assim, por muitas vezes, quando eu fiz um tratamento com aromazinha, eu fui uma paciente que teve uma sensibilidade muito forte ao medicamento. Eu tinha muitas dores, mas eu ia treinar mesmo assim, porque era a minha teimosia, sabe? Era tipo assim, eu vou treinar com dor mesmo, porque eu preciso me sentir normal. Então, o esporte, ele me salvou de muitos fundos do poço. E o outro pilar, assim, que eu acho que foi fundamental também para eu dar um sentido para essa história toda, foi transformar a minha experiência em objeto de ajuda para outras pessoas. Eu sempre fui uma paciente muito consciente, muito bem informada, com uma postura ativa do meu tratamento, e eu achava que isso podia colaborar de alguma forma para outros pacientes. Eu tive acesso a muitas informações de qualidade, então eu resolvi passar isso na internet, passar a minha experiência de forma pessoal,
e trazer informações assim de apoio junto a todas as minhas postagens para que as pacientes que chegassem para ouvir um relato pudessem aí ter acesso a uma série de informações, porque eu realmente acredito que o paciente bem informado, ele é um paciente empoderado, e eu acho que a gente está aí numa fase de muitas fake news que vão desde a política à saúde, e ficou muito comprovado aí nesse tempo de pandemia. Então, é importante que os pacientes tenham acesso à informação de qualidade. E se, de repente, um vídeo meu contando como eu descobri o câncer viraliza e na descrição tem um combo de informações de qualidade para os pacientes, para mim já valeu, porque é uma forma de disseminar uma informação importante, de qualidade, fonte segura, porque eu acho que os pacientes, de um modo geral, precisam. Então, foi assim, mais ou menos, que eu encarei meu tratamento, sem querer desvendar muito o porquê, e eu acho importante falar isso, porque às vezes a gente fica preso numa angústia de querer saber o porquê comigo, e de fato é uma pergunta sem resposta, ninguém vai ter essa resposta. Eu poderia me consolar dizendo que eu tenho uma mutação genética, isso justifica? Justifica, mas eu poderia morrer com essa mutação genética sem desenvolver o câncer. Então, assim, o porquê comigo, por que não comigo, entendeu? Eu acho que todo mundo está sujeito a ter um câncer. Somos humanos, células podem falhar. Então, eu passei a tentar ver o que eu poderia fazer diante disso tudo, né? Como que eu ia dar um sentido para aquilo que eu vivi. E vivo hoje assim, né? Eu com as memórias da minha experiência para frente, e não tenho controle do futuro, assim como eu não tive do passado, quando o câncer apareceu. Vivo, se aparecer de novo, apareceu. Se não aparecer, ô glória, esse é o objetivo, né? E é assim que eu vivo minha vida. Eu vivo hoje, sim, tenho uma urgência muito grande de viver coisas e de aproveitar a vida e de curtir. Se eu acordei bem, disposta para fazer qualquer coisa, eu vou fazer, assim, não tem deixar para amanhã. É assim, meu, tô bem, tô com energia, vou fazer as coisas. Vou encontrar alguém. Não tem, porque no fundo não tem o amanhã mesmo. Então, eu não deixo o ser feliz para depois, porque primeiro, não é todo dia que a gente está feliz, começa por aí. Então, se eu tenho a oportunidade de estar um pouquinho feliz naquele dia, eu vou atrás dessa oportunidade, porque eu lembro dos muitos dias que eu acordava e falava, eu não sei nem porque eu acordei. Então, hoje, se eu acordo sabendo porque eu acordei, eu faço valer a pena esse porque eu acordei. Então, foi assim que eu encarei, resumidamente, a minha experiência com câncer de mama. Michele, foi maravilhosa. Eu acho assim que você é uma inspiração para a gente, tá? E de todos os pilares que você falou, das expectativas, dos sonhos, a motivação para realizar um esporte, um exercício físico. O paciente oncológico pode sim, e eu gostei muito, eu como fisioterapeuta, eu achei muito bacana você está fazendo o que te leva a fazer dieta, boa dieta alimentar, ter um bom estilo de vida, é porque o esporte chama isso, né? Ele precisa disso para você estar bem. Então você acaba sendo um remédio muito bom para você, sem você perceber que está tomando remédio. Muito bacana. Muito obrigada. Sabrina, quer falar alguma coisa? Gente, eu nem. Como é que fala depois de Michele? Me explica. Como é que faz? Não faz. Mas ela não falou que ela agora é vice-campeã. Ah, é verdade, você tinha Eu comentado. comento, mas ela tímida não fala. E eu pego, eu fico com tanto orgulho que eu falo. Então é isso, gente. Ela é realmente inspiradora e que os olhinhos de vocês brilhem como brilha, né, para Michele a cada dia. Obrigada, Michele. Eu que agradeço a oportunidade de falar. É sempre importante relembrar a minha história no Outubro Rosa, né? Acaba que, querendo ou não, é a hora de falar disso, né? Porque acaba que durante o ano a gente fala, mas fala de muitas outras coisas. Então, eu que agradeço de poder passar um pouco dessa mensagem. Espero que
Se tiver alguém aí desanimado, achando que a vida acabou, cara, hoje eu vivo uma vida que eu nunca imaginei que eu fosse viver e eu gosto muito dessa vida. Muito obrigada. Bem, eu gostaria de convidar agora para falar a nossa psicóloga da Oncologia DOR Rio de Janeiro, tá? A psicóloga Ana Paula Huber, para falar também sobre o tema de superação. Bem-vinda, Ana Paula, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, Fabiana, Sabrina. Foi um prazer, né? E quando eu comecei a falar sobre superação, colocar sobre superação, me inspirou muito, me veio muita coisa na cabeça. Eu falei, gente, não vai caber em pouco tempo tanta coisa que eu gostaria de estar passando para os pacientes, para as pessoas, sobre toda a experiência, né, de viver, ter tido uma história pessoal, né? Eu tive uma história pessoal também com meu filho, né, com câncer, e eu descobri quando ele tinha 10 anos. Foi um linfoma de Hodgkin, e eu ouvindo a Michele, eu vi meu filho, eu vi essa vontade de viver, de fazer coisas, e contagiou a família, inclusive, né? Na época que ele estava em tratamento, o que eu pensava era, nossa, que saudade de levar ele no colégio. E era uma coisa que era chata, porque de manhã você acorda cedo, e aí você arruma a criança, sai com merendeira, mochila, e era tudo que eu tinha. Eu levei ao colégio depois, né? Ele fez o tratamento, ele agora está com 20 anos, e eu levei até os 16 anos ele no colégio. Se ele estiver vendo, ele vai me matar. Mas eu ia com ele todo santo dia depois do tratamento. Foram mais 6 anos aí que eu acompanhei ele no colégio. E essa vontade de viver eu vejo, né? Ele voltou para o jiu-jitsu também depois, ainda careca, foi campeão, né, de jiu-jitsu, voltou para o futebol também careca, só que lá ele, digamos, no início ele queria jogar bola de boné, porque ele ainda estava carequinha, mas depois ele tirou o boné e foi embora também. Então, assim, o esporte, exatamente, é mais do que a prática, né, de exercício físico. Isso ajudou muito ele, né? E te ouvindo, assim, essa história só de superação, né? Teve um monte de coisas aí, um monte de acontecimentos na tua vida que foram uma sequência deles, né? Então, teve muita vivência aí, muita coisa para uma pessoa de 31 anos. Mas, olha, adorei ouvir a tua história. Inclusive, assim, eu até tinha pensado de ouvir você primeiro, justamente para começar a falar e não falar dessa forma formal que a gente normalmente faz, né? Bom, agora eu queria, quer dizer, quero, né, compartilhar minha tela com vocês para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre as coisas. Deixa eu... Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria pedir a vocês, quer dizer, queria falar sobre a palavra superação, na verdade, né? Superação, quando eu fui olhar a superação, eu me deparei com uma coisa que eu nunca tinha reparado, né? Superação, se a gente separar. É uma mega ação, uma ação maior, né? Uma super. Então, assim, que na definição, né? Que é a ação de superar, de ultrapassar uma situação desagradável, perigosa, e conquistas, vitórias, mas eu fiquei mesmo com a superação, né? Com uma ação maior que a gente pode fazer na vida da gente. Eu separei, eu fui olhando na internet, eu fui vendo um monte de imagens, coisas diferentes, porque eu não queria me prender à palavra superação como vencer um obstáculo ou vencer o câncer. De que, de várias formas, a gente pode passar por um monte de coisas na vida da gente e sentir que está superando. Então, a primeira coisa que eu queria pedir para cada um, para todo mundo, tá? Não só para os pacientes, médicos, fisioterapeutas, todos, né?
que pensasse em 3 momentos da vida de cada um. Se alguém tiver caneta e papel e quiser escrever, pena que eu não posso ouvir todo mundo, né? Mas pensa em 3 momentos da vida de cada um que você se sentiu superando alguma coisa. Um problema, um desafio, um momento. Ok? Pensaram? Tá. Agora eu quero que vocês pensem sobre os recursos que vocês usaram para superar cada um desses obstáculos que vocês encontraram no caminho. Recursos internos. O que ajudou vocês a conseguirem superar cada momento difícil ou cada conquista, vitória? Ok? Bom, e por último, o que vocês querem superar nesse momento? Pode ser uma coisa grande, uma coisa pequena, enfim. Bom, falando nisso, vamos lá, né? Eu, de propósito, fiz essa última pergunta e a do meio, porque eu fiquei pensando o seguinte, né? O que é a superação? É uma série de coisas que nós temos dentro de nós mesmos, né? A gente tem desejo, coragem, perseverança, temos a família, a fé, garra, vontade, tudo isso está dentro de nós. Então, superação não é superar um obstáculo, é superar a nós mesmos. E dentro da gente, né, aparece muita coisa. Aparecem medo, ansiedade, tristeza, luto. Eu citei alguns aqui porque, assim, são tantos os sentimentos que aparecem, né? Quando aparece alguma coisa nova, nova boa ou nova ruim. Às vezes a gente pensa assim, em superação, pensa em superar uma coisa ruim. Mas vamos lá, né? A gente vai mudar de um apartamento pequenininho para um apartamento grandão. Nossa, isso é uma superação. Ou então o contrário, né? Como é que a gente vai enfiar tanto móvel num lugar pequeno? Ou, caramba, eu vou ter que comprar um sofá maior, porque esse sofá aqui, nessa sala enorme, não tem sentido. Então, a gente vai, aos pouquinhos, se dando conta de que cada dia, todo minuto, a gente tem que superar alguma coisa. E principalmente os nossos maiores sentimentos, né? E quando eu pensei neles, quer dizer, lá no ambulatório, e a Michelle falou muito bem, os medos, eles aparecem no tratamento oncológico muito. Nós somos provocados o tempo todo, né? E o primeiro foi o que ela falou muito, foi o da morte. Acho que é comum a todo mundo, porque aparece logo que vem o diagnóstico. Antes do diagnóstico, a gente já começa a ficar angustiado. E depois, quando vem o diagnóstico, caramba, e agora? Né? E aí vem o medo de perder o cabelo, mas esse medo aí, ele vai, no decorrer do tratamento, vai e volta, e quando ele começa, o cabelo começa a cair, é um momento bem difícil. Eu me lembro que no meu filho, ele já estava no 2º ciclo, quando o cabelo dele caiu, e a gente foi cortando, e aí ele foi comer, e me chamou, eu olhei o prato dele, estava cheio de cabelo. Aí eu falei, gente, a gente vai ter que passar a 0, porque ele não pode ficar comendo cabelo, né? Até então eu escondia, varria a casa, virava o travesseiro, mas o cabelo foi um momento bem importante, porque foi a hora que a gente materializou o tratamento, né? Ele foi para o banheiro tomar banho, depois que a gente passou a máquina, e nós ficamos na sala chorando, né? Foi a hora que a gente se deu conta de, caramba, ele está realmente, nesse momento, fazendo tratamento oncológico. Tem todo o medo do tratamento em si, porque a gente não sabe, está no escuro, né? A gente escuta falar, as pessoas falam da vermelha, meu Deus, não, a branca foi pior.
então tenho medo, todo mundo fala muito da vermelha, inclusive. Mutilação, que aí vem uma cirurgia pela frente, o que vai acontecer? E teve uma coisa que a Michelle falou, que eu tinha colocado também, eu linkei os que mais aparecem, porque aparece muita coisa, tá? Mas de não ser mais atraente, ou de perder o companheiro, né? De como é que agora vai ficar o meu casamento, enfim. E você falou rapidamente, mas assim, muita gente fica preocupado, ou então é uma coisa assim impressionante, o casamento às vezes não estava bom, e aí o diagnóstico parece que mostra muito bem isso, né? E aí, assim, tá, mas eu vou me separar durante um tratamento oncológico? Eu espero acabar o tratamento? O que eu faço? Né? Então, assim, são medos, angústias, tristezas, tem muito sentimento aí. E eu acho que acima de superar, de vencer o câncer, de estar vivo, de como é que vai ser o tratamento, eu vou conseguir, são esses medos, essas angústias, essas ansiedades, tristezas, luto, né? A família também vive muito isso. Eu vivi pelo lado da família, né? Então, são momentos assim de superação de todos. Bom, depois do medo, eu fiquei pensando assim, o que nós temos, né, de recursos, além do que a gente coloca aí de força, fé, enfim. E eu pensei numa outra coisa também, que é o que eu sempre falo, né, da gente estar falando de superar a si mesmo. A autoestima tem um papel muito importante. E é uma palavrinha também que, se a gente parar para pensar, é autoestima. A gente fala muito em autoestima como uma coisa imensa, né? Mas não, é a autoestima, é gostar de si mesmo. E eu botei versus desacelerar ou igual a desacelerar, porque quando a gente corre no dia a dia, todos os dias, quando a gente acorda, pula da cama, toma um banho, se veste, sai, né? A gente não para olhar para a gente não para se perceber. O corpo da gente vai falando, né? O tempo todo, na correria do dia a dia, a gente se esquece de comer, se esquece de que a gente está cansado, a gente só vai dando conta de casa, de filho, trabalho, fazer compra, limpar a casa. Nessa pandemia, então, todo mundo ficou estressadíssimo, eu inclusive, a gente tinha que limpar a casa, fazer compra, limpar as compras, ai. Então, assim, a gente corre o tempo todo e acaba se esquecendo da pessoa mais importante, que somos nós, né? Bom, o meu convite, e eu faço sempre esse convite lá no ambulatório para todos os pacientes, é desacelerar. Inclusive, assim, uma grande maioria que senta lá na minha frente, eu costumo começar a falar sobre desacelerar, olhar para si mesmo, falar da alimentação, da importância do tratamento, de beber muita água. E as pessoas começam a falar do cansaço que elas têm durante a quimioterapia e que força, né, desacelerar. Mas, às vezes, elas vão para as consultas presenciais com brinco, batom, mas olhar a si mesmo é diferente. É fazer as mesmas coisas de uma maneira diferente. Não, deixa eu voltar aqui que eu já avancei. Quando eu falo experimentar desacelerar, alguém alguma vez já tomou banho no escuro? Já botou uma vela no banheiro para tomar banho? Com uma musiquinha? É muito gostoso. Não é que você vai ficar 2 horas no banho, o pessoal batendo na porta, não. Mas quando você coloca só o fato de você apagar a luz do banheiro, você coloca o foco em você. Você começa a tomar banho sem correr. Eu me lembro que eu trabalho na oncologia há 11 anos. E quando eu comecei a ver o perfil das pessoas que apareciam lá, eu via uma coisa que era muito comum.
todo mundo correndo para dar conta da família, todo mundo dependia daquela pessoa, fazia comida, falava no telefone, dava ordens, e eu estava igualzinha. Eu fazia trocentos milhões de coisas e eu costumo chamar isso de polvo, né? Pessoas polvo, que fazem um monte de coisas ao mesmo tempo. E aí eu falei, não, eu não quero isso para mim. Eu quero ter uma vida, eu quero olhar para mim. E aí eu comecei com coisas simples. Sentar para comer devagar, sem correria, fazer uma comida, botar uma coisinha diferente, inventar umas comidas diferentes, né? Inclusive, eu, assim, para tirar a culpa do macarrão, cá para nós não tem nenhuma nutricionista, pelo menos espero que não tenha, eu, por exemplo, eu pico o espinafre e boto no macarrão, que aí dá uma carinha legal no macarrão, e eu falo, estou comendo espinafre. Então, assim, eu comecei a fazer um monte de coisas, e até o purê de batata mesmo, eu comecei a fazer umas coisas diferentes no purê, enfim, a gente fazia as mesmas coisas, desde o banho, fazia comida, de uma maneira diferente, se percebendo, se olhando, né? Tem uma coisa que eu costumo fazer no consultório, até lá no ambulatório também. Eu peço às pessoas para fazerem um círculo para ver. É um termômetro de como você está, de como você dedica teu tempo, tá? E em formato de pizza, você separar pedaços para cada atividade que você faz. Por exemplo, trabalho, é porque eu acabei não colocando aqui, tinha um que era perfeito, que uma cliente fez semana passada. Ela colocou um pedação para o trabalho, um pedacinho para o marido, um pedaço maior para os filhos, e ela esqueceu dela. Eu falei, cadê você aqui? Ela se deu conta de que ela não estava olhando para ela. Ela só reclamou quando ela chegou com a pizza, ela falou para mim assim, eu estou dedicando pouco tempo para o meu marido, né? Eu acho que eu tenho que tirar de algum lugar aqui para botar um pouquinho mais para o meu marido. Só que ela não olhou para ela. E há um tempo atrás, antes da pandemia, né, uns 2 anos e pouco atrás, eu estava dando uma aula na PUC, e eu estava falando exatamente sobre oncologia, e uma menina começou a chorar no meio da aula. Chorou, desculpa, levantou, saiu. Falei, bom, ela foi no banheiro se lavar e tal. Aí ela voltou. Curiosamente, ela tirou uma banana da bolsa, começou a comer a banana, começou a se arrumar, botou um casaco. Eu fico olhando e tal. Quando acabou a aula, ela veio falar comigo. Ela me agradeceu, porque eu justamente estava falando em desacelerar, em olhar para si mesmo. E ela falou: eu me dei conta que eu estava apertada para ir no banheiro, estava morrendo de fome porque eu não almocei, e já eram quase 7 horas da noite. Então, assim, esse tempo, junto com a autoestima, junto com o aqui e agora, né? Eu sou gestalt terapeuta, então não posso deixar de falar do aqui e agora, é o tempo de olhar para si mesmo. E, principalmente, que é uma coisa que eu sempre gosto de resumir, né? Equilíbrio. O que é o câncer, na verdade? É a danadinha da célula boa que, de repente, ela não vê a célula ruim, não destrói. O que acontece? Que desequilíbrio é esse? Tudo bem, a gente tem fatores genéticos, a gente tem, né? Mas a gente também tem a capacidade de se equilibrar, de olhar para si mesmo, de se cuidar. Então, assim, essa questão do equilíbrio eu acho que é muito importante. Não é que a gente não tenha problemas, a gente vai ter problemas o tempo todo, mas a forma como a gente olha os problemas, como a Michelle superou ou olhou toda essa história dela, né? Como ela olhou até a questão do exercício físico. Como é que a gente vai fazer um exercício físico? Se eu não tenho muita vontade, eu começo e paro. Então, assim, esse equilíbrio de você ir olhando para você e buscando desequilibrar, mas vamos lá, vamos equilibrar de novo, vamos tentar resolver as questões, os problemas, né? É que faz toda uma diferença. Tem um vídeo que
eu não, assim, eu gosto de vez em quando, eu gosto de homeopatia, eu gosto de floral, gosto de meditação, yoga, eu sempre passo para todo mundo isso, né? Para cada um eu coloco de uma forma diferente. Mas tem um trabalho que eu li há um tempo atrás de um hospital americano que ele fazia relaxamento com os pacientes, pedindo a eles para escolherem um horário, deitarem, irem relaxando cada pedacinho do corpo, visualizando uma luz branca, violeta, verde, que é a cura, e imaginar essas células que eu falei agora, né, que às vezes entram em desequilíbrio e a gente nem sabe o porquê, talvez pela correria, pela alimentação, enfim, né? Mas tem um vídeo que eu gosto muito, que é justamente na hora que as pessoas estão fazendo esse relaxamento, elas precisam ter uma noção de como é esse equilíbrio interno que a gente tem, porque a gente tem um mundo aqui dentro da gente, né? E é um mundo que se supera o tempo todo, e a gente não vê. A gente fala de superação de coisas no externo, a gente fala de superar sentimentos, mas também tem cada célulazinha da gente, todos os dias elas se superam, inclusive, né? Então, assim, o vídeo é curto, tá? Eu vou passar ele agora. Bom, deixa eu voltar aqui. Agora eu me enrolei para sair. Então, olha só, essa parte toda que a gente fala agora, de células, de equilíbrio, esse vídeo, pena que eu coloquei ele, eu acabei colocando errado, porque tem um que tem as legendas em português, né? Ele justamente mostra o momento que a célula boa detecta a célula ruim, ela injeta uma enzima e depois destrói. Esse movimento ele acontece o tempo todo, todos os dias no nosso organismo, né? E é superação interna, é superação nossa de sentimentos, de todas as coisas que aparecem na nossa vida o tempo todo. Então, assim, hoje eu queria dar mais do que um recado de superar o câncer, mas da gente aprender a olhar um pouco mais para a gente, desacelerar, tomar um banho diferente. Eu, por exemplo, inclusive, assim, eu escovo o dente diferente. Eu escovo o dente deitado na cama. Então, assim,
pararem assim um pouquinho para olhar para si mesmos, para poder desacelerar, comer melhor, dormir melhor. Inclusive foi uma coisa que eu nem falei. Tem assim uma coisa que aparece muito lá é insônia, né? As pessoas não conseguem dormir à noite, acordam 3, 4 horas da manhã. Então, assim, qualidade de sono é importante. Quem está em tratamento, fazer uma caminhada, não precisa fazer um jiu-jitsu, mas, né, inicialmente uma caminhada de uma meia hora já ajuda pra caramba. Qualidade de sono, alimentação e, principalmente, né, olhar um pouquinho mais para si mesmo. No acompanhamento psicológico, eu não quis entrar muito nos detalhes de como vencer a ansiedade, como vencer os medos, luto, justamente porque é individual, é de cada um. Cada um vai vencer de uma maneira, vai levar um tempo diferente, vai pensar de forma diferente. Então, assim, muitas vezes as pessoas deixam de buscar a ajuda de um psicólogo justamente porque acham que conseguem, e conseguem, com certeza. Mas, assim, é importante pedir ajuda à família, amigos, contar com apoio, uma rede de apoio, né? E contar também com todas, né? Eu acho que fisioterapia, acupuntura, nutrição, os médicos, enfermeiros, toda a equipe acolhe muito e ajuda muito também. Gente, eu estou falando, se deixar eu fico o tempo todo falando. Eu vou passar a palavra para vocês, mas mais uma vez eu agradeço, tá, pelo convite e adorei estar falando e poderia ficar falando aqui o tempo todo, tá? Obrigada. Ana, maravilhoso, quero te agradecer. Semana passada eu organizei, junto com a Luciana Lobo do Zen Câncer, a primeira semana de bem-estar em medicina integrativa lá no Quinta Dor, e foi um evento para funcionários, e a gente recebeu depoimentos lindos, né? A gente falou de autocuidado, de comunicação não violenta, de meditação, de yoga, e o mais incrível é ver que tinham pessoas ali emocionadas por parar um pouco, respirar fundo e estarem presentes ali, sem estarem a 1000 por hora. E também a gente teve um depoimento no final de uma funcionária falando que ela já estava com medicação no psiquiatra, psicólogo, já tinha vários diagnósticos, e em uma semana ali, recebendo algumas dicas, ela já, o marido e a família falavam: você virou Buda, né? E ela já estava aplicando essas questões na prática. Então, assim, pausar, né? Eu acho que é fundamental, eu adorei essa sua fala. E isso faz parte da felicidade, né? Tem um componente da felicidade que é 40% da nossa felicidade a gente pode promover, e de várias formas: contato com a natureza, fé, autocuidado, pausas, enfim. Tem uma parte da felicidade que está nas nossas mãos. E com isso eu encerro. Eu quero agradecer, lembrar que vai ficar salvo, e lá tem vários vídeos sobre medo, alimentação, espiritualidade, tão lindos os eventos. E eu quero agradecer a Michele, passar a palavra para a Fabi, passar para a Michele, e a gente encerra com a Ana. Obrigada, Sabrina, pela parceria. Obrigada, meninas. Foi ótimo as aulas. A gente ficaria aqui ouvindo, que é muito bonito ouvir vocês. A gente aprende muito. Eu acho que eu estou aprendendo todo mês um pouquinho com o tema. E reforçar que, como a Ana Paula falou, nós temos na Oncologia DOR equipe, né, de acolhimento, né, para ajudar vocês no tratamento. A gente tem, além dos médicos, psicólogos, fisioterapeutas, os enfermeiros que fazem a consulta oncológica também, a nutrição também que colabora em todo o tratamento. Então, reforçando que vocês podem ser e são bem acolhidos com a gente, tá bom? Podem contar conosco. Muito obrigada mesmo, foi maravilhoso. Eu gostaria de passar a palavra para Michele Salek, se quiser fazer alguma colocação também, tá, Michele? Muito obrigada. Passo a palavra a você. Obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de passar minha visão um pouco dessa experiência.
contem comigo quando precisarem. Obrigada, doutora Sabrina, mais uma vez, Fabiana, Ana. Foi um prazer muito, muito grande. E quem quiser saber mais da minha história, vai lá no meu Instagram, no meu canal, que tem tudo lá. Obrigada, gente. Boa noite. Ana? Oi. Bom, quero agradecer a todos, né? A Michele, que colaborou bastante aí para poder me inspirar, Fabiana, Sabrina. Sempre que vocês precisarem, pode contar comigo, tá? Eu adoro falar, inclusive tem muito tema, e só queria falar só uma coisinha que, assim, ela apareceu aí e eu não falei dela. Eu tenho uma paciente que ela recebeu um diagnóstico, né, já com metástase, teria 3 meses de vida, e o médico disse para ela vir para o Brasil, né, se despedir da família, e ela já está aí há mais ou menos uns 3 anos com a gente e continua se superando a cada dia. É uma pessoa maravilhosa, Alice, um beijo para você. É ela que perguntou sobre os cuidados paliativos, ela se importa muito e ela fica muito preocupada justamente para a gente poder abordar esse tema, que também é um tema bem importante, né? Então, só tenho que agradecer a todos a presença e o convite. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo, beijo. Está tudo salvo no YouTube, tá lindo. Beijo. Tchau.